Bom dia, amados irmãos. Louvado seja o Senhor nosso Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede nesta manhã. E nesta manhã eu vou trazer uma mensagem para as nossas vidas que tem como título o seguinte: que igreja devemos ser ou queremos ou desejamos ser em 2020? Né? Então nós vamos nesse instante abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de João, capítulo 5. João capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 17, que nos diz assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto às portas das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo que havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Amém. Bem, amados irmãos, que igreja desejamos ser em 2020? Ou que devemos ser? Meus amados irmãos, uma igreja pode existir como uma instituição, ela pode manter o seu culto formal, mas mesmo assim não existir ou não está a presença de Deus presente no meio dela. E nós podemos ver isso nas Escrituras. A igreja de Laodiceia era uma igreja aparentemente próspera, mas lá em Apocalipse 3:20, Jesus estava do lado de fora daquela igreja. Por isso que vem um apelo para a igreja: eis que estou à porta e bato, disse Jesus aos crentes de Laodiceia. Esse versículo aqui está se referindo aos crentes da igreja de Laodiceia. Jesus não estava tendo acesso às vidas, aos corações
daqueles crentes da igreja de Laodiceia. Uma pessoa também pode realizar muitos sinais milagrosos em nome de Jesus, sem contudo manter comunhão com Ele e Jesus não fazer parte da sua vida. Como pode ser isso, pastor? Está lá também em Mateus, capítulo 7, versículo 23 e 22, diz o seguinte: Senhor, Senhor, porventura nós não temos profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônio, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Amados irmãos, são palavras duras, mas a Bíblia ela é bem clara. Ela fala de uma linguagem, muitas vezes para nós, que é compreensível a todos. Como a igreja lá, como nós vimos aqui de Laodiceia, aparentemente próspera em todos os aspectos, mas Jesus estava de fora. Aparentemente, como nós vivemos nos dias de hoje, uma igreja totalmente avivada, né? Sinais milagrosos, mas Jesus disse que nunca conheceu esses que fizeram tais milagres. Amados irmãos, precisamos urgentemente aprender mais de Jesus e dos seus ensinos. E que ensinos são esses? Como eu falei no início, são ensinos teóricos que nós lemos, meditamos, o Espírito Santo nos conduz, nos dá a compreensão, mas também são ensinos práticos também que nós devemos aprender a forma, as atitudes, o comportamento, a vida que Jesus teve diante dos homens enquanto esteve aqui na terra. Amados irmãos, nós podemos ver que a vida cristã, a vida da igreja, ela tem que ter convicção que Jesus está presente no meio dela. A presença mais importante na igreja não é do pastor, não são dos oficiais, não são dos membros. A presença mais importante da igreja é Jesus presente no meio da igreja. A igreja de Jesus, já está dizendo, ela só existe quando Ele está presente. Se Jesus não está presente, ela pode ser chamada um ajuntamento, qualquer outra reunião, mas não pode ser chamado de igreja. Apocalipse capítulo 2, versículo 1, diz que Jesus está no meio dos candeeiros. Os candeeiros ali é referente às igrejas que estão espalhadas por toda a região da Ásia. Jesus está no meio dos candeeiros. Está lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 1, para exortar, para ensinar, para confortar e tantas outras coisas. A maior necessidade da igreja dos nossos dias, amados irmãos, é tão somente da presença de Jesus na vida dos seus membros. Não é à toa que a Bíblia, ela tem várias palavras quando o povo de Deus se reúne que pode ser atribuído para a igreja. Ela pode ser chamada de Betel, casa de Deus, ou porta do céu. Ela pode ser chamada também de Peniel, lugar de encontro, face a face com Deus. Pode ser chamada também de El Betel, lugar em que Deus restaura o seu povo. E como nessa passagem nós podemos ver aqui também, amados irmãos, ela é chamada também de Betesda, que quer dizer casa de misericórdia, onde os doentes são curados. Betesda significa casa de misericórdia. E o texto que nós lemos aqui mostra que este tanque ficava perto das portas das ovelhas. Isso nos ensina que, ao entrarem as ovelhas,
as ovelhas se refrescavam junto às águas vivas. Experimentavam a água, que era a misericórdia de Deus para elas naquele momento, e saíam dali refrigeradas, saciada a sua sede. Amados irmãos, a palavra misericórdia, eu achei maravilhoso. Uma colocação acerca da palavra misericórdia. Diz o seguinte: significa colocar o coração, o nosso coração, no lugar do coração da pessoa para sentir o que a outra está sentindo. Foi isso que Deus fez conosco. Deus foi misericordioso conosco. Nós sabemos que a palavra misericórdia vem de duas palavras: miséria e córdia. Nós somos miseráveis pecadores. E córdia vem de coração. Deus sentiu o pesar de ver as nossas misérias e Ele usou de misericórdia para conosco. Assim também nós devemos usar de misericórdia também para com os outros. Ou seja, Betesda, aquele tanque, foi criado para ser um lugar de abrigo para as pessoas necessitadas. Mas com o passar do tempo, aquele tanque foi perdendo o seu propósito, pois as pessoas doentes se acumulavam naquele lugar e muitos jaziam muito tempo ali, como nós vimos aqui no texto. Esse homem há 38 anos estava ali jazendo e não foi alcançado pela misericórdia, até que um dia teve um encontro com Jesus Cristo. Meus amados irmãos, muitas vezes, nós como igreja, devemos ser como Betesda, um lugar de misericórdia, onde as vidas vêm sedentas para buscar a Deus. Meus amados irmãos, olhando para a nossa vida num contexto aqui local, nós como igreja, será que as pessoas, quando vêm para as nossas reuniões, para os nossos cultos que prestamos a Deus, será que elas saem saciadas? Ou voltam sedentas? Será que a igreja dos nossos dias tem se preocupado com isso? Será que nós estamos preocupados de nós sermos de forma prática como foi Jesus Cristo quando andou aqui neste mundo? Porque muitas vezes, amados irmãos, nós podemos até, com o tempo, ir perdendo o propósito, como perdeu aquele tanque chamado Betesda. As pessoas vinham para serem o quê? Saciadas a sua sede, mas ficavam ali, entulhadas, sem que nada acontecesse em suas vidas. Temos que ter cuidado para que o propósito pelo qual nós fomos chamados para sermos casa de misericórdia, não venha pessoas, chegue aqui ao nosso meio, vá se acumulando, sem receber a restauração que precisam em suas vidas. Nós temos que estar orando, amados irmãos. Às vezes nós oramos por tantas coisas, até por coisas físicas, que nós já temos tantas coisas, graças a Deus, Deus já nos deu um local muito bom aqui para nós nos reunirmos, acomodados, sentados, aprendermos. E muitas vezes nós investimos nosso tempo e tantas outras coisas que não são necessárias, enquanto o necessário, muitas vezes, nós deixamos de fazer em nossas vidas. E nós sabemos do nosso compromisso. Então, amados irmãos, o que devemos ser como igreja em nossos
nesse novo ano de 2020. Em primeiro lugar, se der tempo, eu quero destacar pelo menos algumas razões, comparando ali com o tanque de Betesda. Está no versículo 1, aí, eu vou ler do texto, capítulo 5 de João, o versículo 3 e o versículo 4, que nos diz o seguinte: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Versículo 3. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. É certo que esse versículo 4 aqui, amados irmãos, está em colchetes. E muitas vezes tem até alguns que argumentam por não ser inspirados. Acerca de um texto que foi escrito, foi colocado, não é? Mas, meus irmãos, eu creio na providência de Deus, que nós devemos entender e respeitar aqueles que traduziram a Bíblia, não é? Não está nos originais, mas está entre colchetes para dar continuidade e sentido ao texto, não é? Diz aqui que aquelas pessoas esperavam descer um anjo para que movesse as águas, quem entrasse primeiro seria ali curado. Vamos entender conforme está o texto. Então, nós podemos ver aqui, amados irmãos, um retrato da igreja aqui. A igreja é um lugar que leva cura para as pessoas. Nós possamos estar intercedendo por aqueles que estão enfermos fisicamente, e também estarmos intercedendo a Deus, colocando diante de Deus, colocando diante de Jesus, aquelas pessoas também que estão enfermas e espirituais. Meus amados irmãos, diz o versículo 1, que ali havia a festa dos judeus. Não é errado nós realizarmos algumas festividades, algumas comemorações, mas não podemos deixar ou esquecer daquilo que é o principal na igreja. O primeiro versículo diz que estava havendo uma festa dos judeus, mas enquanto alguns festejavam, outros estavam ali enfermos e esquecidos ali em Betesda, que é chamado Casa de Misericórdia. E nós sabemos que a alegria deve estar presente no meio da igreja. A alegria do cristão deve ser constante. Porque eu digo o seguinte, amados irmãos, um cristão que não tem alegria é porque não está na presença de Deus. O Salmo 16 diz o seguinte: na presença do Senhor não há apenas alegria, mas há plenitude de alegria. É de se estranhar quando um cristão, ele não é uma pessoa alegre por dentro. Não é você estar com um sorriso estampado no rosto, aquele sorriso amarelo. Às vezes nós apertamos a mão do irmão, da irmã: como é que vai, irmão? Tudo bem, mas nós sabemos que não está bem. Mas se estamos em comunhão com Jesus Cristo, amados irmãos, se Jesus está presente diariamente na minha e na sua vida, isso já deve ser motivo de grande alegria para as nossas vidas. A igreja é um lugar de alegria. Nós que somos templo do Espírito Santo devemos estar alegre em comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes, amados irmãos, nós devemos saber os motivos, muitas vezes, das festividades que nós estamos nos reunindo e muitas vezes nos confraternizando. Às vezes, amados irmãos, há certas festividades que muitas vezes nós estamos aparentemente nos alegrando, mas a verdade é que as motivações não são corretas. E Jesus Cristo, quando caminhou com seus discípulos, disse o seguinte, lá em Lucas, capítulo 10, versículo 20. Ele diz: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque
o vosso nome está arrolado nos céus. Jesus disse que nós devemos ter uma motivação para nós estarmos o quê? Constantemente alegres. Não porque os espíritos ali que Jesus dá ordem aos discípulos a expelir todos os demônios, e eles voltaram alegres, porque os espíritos se submetiam à palavra que Jesus havia os ensinado. Mas Jesus, não se alegrem por isso não, se alegrem, a motivação de vocês estarem alegres, sabe por que é? Primeiramente, é porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Isso sim deve ser um motivo de alegria nas vossas vidas. Que diferença dos nossos dias, né, meus irmãos? As pessoas vêm para a igreja não movidos por esta alegria, porque o meu nome já está lá, minha garantia, minha vida eterna já está lá nos céus, eu creio, Ele me prometeu. Mas as pessoas vêm com outras motivações. Precisamos nos alegrar pela salvação daquelas pessoas que chegam a nós, e nós devemos recebê-las e mostrarmos, agirmos com misericórdia, da mesma forma como Jesus usou de misericórdia também para conosco. Aí sim é motivo de nos alegrarmos, quando um pecador que vem nos visitar, que nós falamos o santo evangelho de Jesus Cristo, e uma pessoa vem se converter. Aí sim, Jesus diz, isso é motivo de alegria. Jesus Cristo disse lá em Lucas 15:10, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Você quer alegrar os céus, meus irmãos? Você quer alegrar os céus, minhas irmãs? Coloque na sua agenda esse ano, pelo menos uma pessoa, um propósito para você evangelizar. E se chegar esse final do ano, diga, graças a Deus, Senhor, pelo menos uma alma foi redimida no meio da tua igreja este ano. É a única forma de alegrarmos os céus, é isso, por um pecador que se arrepende. Será que nossa motivação tem sido essa, amados irmãos? Será que tantos pedidos que fizemos, né? Talvez na passagem de ano, nós incluímos verdadeiramente, agradecemos a Deus primeiramente pela salvação que Ele já nos concede. Será que a nossa motivação para 2020 é essa? Eu vou colocar no meu coração. E talvez quando nós oramos, amados irmãos, talvez não, quando nós oramos com um propósito, que Deus sabe que é o que Ele quer, vou dizer o seguinte, meu Deus, eu vou orar por fulano de tal, um parente meu, seja ele um amigo, quem quer que seja, eu vou passar primeiramente a orar, eu vou colocar os joelhos no chão e dizer, Senhor, concede graça a fulano, para que ele possa ter a oportunidade de ouvir a tua palavra. Se for que tu queiras que eu mostre a palavra, me capacita para eu falar da tua verdade para ele, e que ele possa te conhecer e o Senhor possa restaurar a sua vida este ano. Devemos colocar esse propósito, amados irmãos. A alegria no céu por um só pecador que se arrepende. Mas também, amados irmãos, a igreja também é um lugar para nos alegrarmos, mas é um lugar também para nós chorarmos. Chorar com quem? Com os que choram. Alegrar com os que se alegram, mas também devemos chorar também com aqueles que estão chorando. É nós colocarmos o nosso coração no coração daqueles que estão o quê? Enfrentando um choro, um pranto, uma dificuldade extrema, pelo qual muitas vezes nós não podemos fazer nada, mas devemos apenas estarmos ali, lado a lado, com aquela pessoa, clamando a Deus, compartilhando daquele momento de dor. Pois lá em Romanos 12, versículo 15 diz, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram.
Será que nós estamos fazendo isso, amados irmãos? Como eu falei no início, porque muitas vezes, amados irmãos, nós aprendemos tanto a teoria, mas muitas vezes nós esquecemos o lado prático. Não estou dizendo que nós não devemos aprender a parte teórica, o ensinamento propriamente dito, mas com o lado teórico vem também o lado prático para as nossas vidas. Então, amados irmãos, devemos nos alegrar com as pessoas que chegam até nós, orarmos por elas, para usarmos de misericórdia também com elas, como Cristo também usou conosco. Devemos chorar também com aquelas pessoas que choram. Jesus chorou por Jerusalém, ou melhor, por Lázaro e as irmãs de Lázaro, por ver tanta o quê? Incredulidade. Já pensou Deus chorar? E muitas vezes ficamos com os corações endurecidos, achamos que somos super crentes, mas que na verdade nós somos frágeis, nós somos vasos de barro. Um vaso de barro, qualquer coisa, ele se racha. Betesda ali estava sendo um lugar de dor e de sofrimento para muitas pessoas. Mas naquele dia, Jesus veio trazer, não alegria vazia, como as pessoas que estavam ali festejando a festa dos judeus, sem saber o porquê, mas a verdadeira alegria que vem de Deus. Jesus verdadeiramente trouxe alegria para aquele homem. Aquele homem sofria há 38 anos, foi curado, saiu dali alegre. A igreja, amados irmãos, deve ser um lugar de refúgio para quem está triste. Devemos ser acolhedores. As pessoas que entrarem, amados irmãos, aqui nesta igreja, nós devemos estar intercedendo por elas. Se entraram com tristeza, elas devem sair com alegria de terem encontrado Jesus Cristo. Quem chega enfermo, quer seja físico, quer seja espiritual, nós devemos estar intercedendo a Deus para que eles possam sair curados pelo poder de Deus. Será que nós intercedemos dessa forma? A verdadeira alegria, a verdadeira festa começa aqui na terra e termina no céu. Devemos, como igreja, estar evidenciando nas nossas vidas a igreja como um lugar de cura. Estarmos intercedendo a Deus por pessoas, quer seja de forma física, quer seja de forma espiritual. Os enfermos físicos, nós devemos interceder, e devemos interceder também a Deus, para que Jesus venha em nosso meio, se faça presente, venha intervir e curem espiritualmente aqueles que estão já mortos nos seus delitos e pecados. Mas, amados irmãos, em segundo lugar, a outra marca que a igreja deve, nós como igreja, devemos estender aqui neste lugar. Está no versículo 2, o versículo 5 ao versículo 7. Versículo 2 diz: Ora, existe ali, junto às portas das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. E o versículo 5 ao versículo 7 diz: Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém
que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Aquele homem estava ali há 38 anos. Não houve alguém que estendesse a mão para aquele homem e levasse até ali as águas quando eram agitadas. A igreja, ou devemos ser igreja, estendermos a mão para aquele que Deus colocar diante de nós. Amados irmãos, devemos estar estendendo as mãos a todas as pessoas que, porventura, Deus nos mandar ou colocar diante de nós em toda a nossa vida. Quer seja aqui na igreja, quer seja lá no meu trabalho, quer seja lá na escola, na universidade, na minha vizinhança. Eu tenho que estender a mão para essas pessoas. Só se a pessoa não quiser a sua ajuda, o seu auxílio. Aí tudo bem. Mas mesmo assim devemos orar por essas pessoas. Ali estavam os pavilhões, os judeus festejando, talvez um grande status, que tinha 5 pavilhões. Imagine aí, eu estava vendo a geografia, mais ou menos como era, havia degraus para chegar a esses pavilhões. Era como nós conhecemos hoje, uma fila de chegada. Todos ali. Todos estavam disputando o lugar mais próximo do tanque para ter chance de entrar na água e ser curado. Havia ali um clima de competição, cada um disputava com o outro. Ninguém estendia a mão para as pessoas com mais dificuldades. Por isso aquele homem ficou tantos anos ali, esperando que alguém o pegasse pela mão e o conduzisse para o tanque. Amados irmãos, nós temos também que ter cuidado, como igreja, não ficarmos como ali, aquele homem ficou em Betesda tantos anos. Às vezes, nós temos cargos, talvez muitas pessoas tenham status, e nós temos a tendência de separarmos as pessoas. Uns podem se achar melhores do que os outros. Existem muitos que estão na igreja, usam seus cargos como se fossem pavilhões, tem que passar por isso, para poder chegar a ele ou a ela. Mas a única coisa que esse texto nos ensina, que aquele homem precisava, era que alguém estendesse a mão para ele, porque ele era o mais que estava necessitando naquele momento. Por isso que Jesus foi ao encontro daquele homem, 38 anos ali. Entrava judeu, subia judeu, saía judeu, subia judeu, festejavam, cantavam, mas não estendiam a mão para aquele ali que estava mais necessitado. Amados irmãos, vamos ser sinceros. Temos estendido a mão mesmo para aquele que Deus coloca à nossa frente? Não responda para mim, não. Devemos responder, cada um de nós, perante Deus. Senhor, se eu falhei, tem misericórdia de mim. Me ajuda. Ah, pastor, porque eu não tenho muito tempo. Mas Deus vai providenciar pessoas para que você estenda a mão no tempo que você estiver desocupado. E é nesse tempo, muitas vezes, que estamos desocupados, que Deus coloca pessoas à nossa frente para estendermos a mão, para darmos um auxílio, e muitas vezes nós recusamos. Por isso que Jesus diz, o meu Pai, lá no versículo 17, trabalha até hoje, eu também trabalho. O cristão não tem expediente não, amados irmãos. O cristão tem que estar atento na hora que o irmão precisar, seja quem for, você estender a mão.
A igreja deve ser um lugar onde o irmão não se ache melhor do que o outro, onde um estenda a mão para o próximo, seja ele qual for, e venhamos ajudar verdadeiramente um irmão. A igreja é um lugar de estendermos a mão uns para os outros. E nós, amados irmãos, principalmente nós que temos cargos, começar, eu sou pastor, nunca devemos estarmos na igreja achando que somos melhores do que as outras pessoas. O que foi que Jesus ensinou, meus irmãos? Havia disputa entre eles? Quem era o maior ou não? E o que foi que Jesus disse? Aquele que quiser tornar o maior, faça o quê? Sirva mais. Você quer ser considerado maior aos olhos de Deus? Sirva o quanto você puder. Não é pastor, não é presbítero, não é diácono, não é outra qualquer função na igreja. É aquele que o quê? Tem o prazer de estar servindo mais e mais, cada vez mais. Mas Deus diz: você está cumprindo o seu papel de servo bom e fiel. Devemos olhar para os irmãos, amados irmãos, não como um olhar superior, mas um olhar em igualdade e amor. Jesus chegou diante daquele homem, 38 anos, paralítico ali esperando, e Jesus, em pé de igualdade com ele, como homem que Jesus é até hoje, ele não se colocou acima daquele homem, mas antes conversou e procurou saber se ele queria ser curado. Jesus chegou diante daquele homem em pé de igualdade com aquele homem. Ele não subiu lá para os pavilhões, mas Jesus Cristo ficou abaixo. Estendeu a sua mão para ajudar aquela vida que tanto precisava de apoio naquele momento. Aquele homem estava esperando um milagre, que um anjo movesse a água, mas com uma só palavra de Jesus, ele foi curado. Meus amados irmãos, às vezes, nós como igreja não estendemos as mãos uns para os outros, para aqueles que estão necessitados, e muitas vezes nós ferimos mais as pessoas e não estendemos as mãos. Como é que nós ferimos as pessoas? Com a nossa língua. Às vezes falamos, não estamos fazendo, e ficamos ainda maltratando os outros com a nossa língua. Mas ninguém faz ou ninguém faz, não importa quem faça ou quem deixe de fazer. Eu sei que o meu compromisso é fazer. Eu vou estender as mãos para quem precisar, quem Deus colocar à minha frente. Se irmão A não está fazendo ou não está agindo, ele está em falta para com Deus, mas eu vou estender a minha mão àqueles que estão precisando da minha ajuda, porque foi para isso que Deus me colocou aqui neste mundo, foi com essa graça de Deus que Ele me chamou com essa santa vocação. Precisamos urgentemente nas nossas igrejas abrir mão dos pavilhões, muitas vezes, do status, estendermos a mão para os nossos irmãos e trazer bálsamo para os corações uns dos outros. Surge uma pergunta de retórica para as nossas vidas. Nós temos estendido as mãos aos irmãos na igreja, ou nós estamos nos mantendo num pavilhão de status? Apenas aparentemente. A igreja é um lugar
para que pessoas sejam curadas físicas e espiritualmente. A igreja é um lugar onde todos devem o quê? Estender esta mão. Assim como Deus estendeu a mão para mim e para você um dia. Devemos, amados irmãos, ser esse tipo de igreja. Quem é o nosso pai na fé? A Bíblia diz. Quando Deus chamou Abraão lá, o que foi que ele disse a Abraão? Abraão, sai para fora da tua tenda e passa a contar as estrelas. E no final, quem consegue contar estrelas? E no final ele diz a Abraão: sê tu uma bênção. Bênção para quem? Porque você vai ser bênção para todas as nações. Por isso que Deus diz na sua palavra: e porque Abraão creu, por isso foi-lhe imputado por justiça. Foi justificado diante de Deus. Amados irmãos, a verdadeira fé é isso. Eu devo estender a mão para quem Deus colocar à minha frente, porque eu fui chamado para ser bênção no meio ou no convívio onde eu estou. Às vezes eu posso estender a mão para alguma pessoa aqui ou acolá e eu não ver o resultado de imediato, mas vai se estender lá na frente e Deus vai usar de misericórdia com aquela pessoa e Deus pode restaurar a vida daquela pessoa. Deus pode estender a sua bênção de imediato sobre aquela pessoa, mas também pode demorar um pouco. Então, a igreja é um lugar de nós também estendermos as mãos para os nossos irmãos e para todos aqueles que Deus colocar diante de nós. Mas também, em terceiro lugar, versículo 8 e o versículo 9 do texto. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus o que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Meus amados irmãos, nós como igreja fomos chamados também para trabalharmos na obra do Senhor. Mas pastor, o texto aqui está falando alguma coisa? Vamos ver. Meus amados, carregar o leito era como que fosse um trabalho no dia do sábado para os judeus. A igreja é um lugar onde Deus nos convoca para trabalharmos na sua obra. Não é um lugar de disputa para quem chega primeiro. Os fariseus ficaram furiosos porque Jesus mandou que aquele homem que fora curado carregar o leito no dia de sábado. O homem curado ficou muitos anos parado e não queria saber se era sábado. O importante é o que fora curado. Já pensou, amados irmãos, o legalismo muitas vezes, como matam as pessoas? Você passou 38 anos ali, paralisado, esperando que uma pessoa estendesse a mão, levasse você lá para o tanque. Chega Jesus Cristo, estende a mão, cura aquele homem, ainda chegam os legalistas lá, os religiosos da época, e ainda diz: não é lícito você carregar o leito nesse dia de hoje. Creio eu que aquele homem disse: que me importa que seja sábado ou não, mas aquele que me curou, nunca vi outro fazer isso em nenhuma outra pessoa. Se ele mandou, se ele me curou, eu vou fazer, porque para ele é lícito fazer isso no dia de sábado. A ordem veio de quem? De Jesus. Pega o teu leito e anda.
Amados irmãos, a primeira coisa que Jesus, ao curar aquele homem, mandou aquele homem trabalhar. Olha, você já está com as pernas boas, já não coloquei você de pé, você passou 38 anos aí paralisado, agora vá trabalhar. Quantos anos eu ou você ficamos aí paralisados, não fisicamente, mas espiritualmente, sem fazer nada para Jesus? Me diga aí, não precisa me dizer quantos anos Deus lhe chamou para a salvação, não. Eu fui com 28 anos, fiquei paralisado, sem fazer nada para Jesus, apenas fazer tudo o contrário à vontade dele. Mas aos 28 anos Jesus Cristo me chamou. E eu entendo hoje que esse texto aqui falou muito comigo e disse: olha, você foi chamado aos 28 anos. Agora pegue o seu leite e vá andar. Vá trabalhar agora para mim. Porque quem está já curado, quem está sã, deve trabalhar. Então, amados irmãos, vejam só. Aquele homem não poderia sair dali curado e deixar a sua cama lá no meio do caminho. Precisava levar o seu leito e levar para a sua casa. Isto é, trabalhar. Qual a aplicação que podemos fazer para as nossas vidas? Um sintoma de cura ou de saúde é quando você está curado e você volta a trabalhar. Quem está bem tem condições de trabalhar. Quem está doente não consegue trabalhar. Isso mostra que a saúde espiritual de um cristão ou de uma igreja é revelada se a pessoa está servindo verdadeiramente como Deus nos ensina. Cristão que não trabalha é porque está doente espiritualmente. Cristão que não trabalha é porque é cristão que está doente espiritualmente. Muitas vezes o legalismo na igreja, ou nas igrejas, impede as pessoas de trabalhar servindo ao Senhor com seus dons, por causa muitas vezes de regras que são rígidas, e impede o incentivo a cada um desenvolver os seus dons que Deus tem lhes dado. A igreja, além de ser lugar de cura, de estender a mão, é lugar para trabalhar, servindo ao próximo e servindo aos irmãos. O cristão que é assim curado por Deus, ele passa a servir a Deus imediatamente. E nós temos que ter cuidado, amados irmãos, como igreja. Muitas vezes nós podemos ser como os judeus. Tantas pessoas precisando de restauração. Tantas pessoas precisando de uma mão estendida. E quando alguém se levanta, faz a obra, evangeliza as pessoas, chega para a igreja, muitos começam a olhar atravessado. Temos que ter cuidado com certos legalismos na igreja. Temos que fazer, temos que ir, temos que estender a mão. Jamais devemos impedir o dom que Deus concede a cada um de nós. Eu sou um pastor, mas eu posso não ter o dom de evangelizar, mas tem outros que têm. Eu posso ser um pastor, mas eu não posso ter o dom de ter uma vida fervente de oração, mas muitos têm. E é necessário cada um na igreja fazer para aquilo que foi chamado. Às vezes temos que ter cuidado para não agirmos como os judeus fizeram com aquele homem. Não é lícito você carregar o leite, não. Mas homem, só vou carregar, porque quem me curou mandou que eu fizesse isso. Então, quando alguém, amados irmãos, é restaurado, é curado pelo Senhor Jesus Cristo, podem ficar certos. Cada pessoa que Deus chama pela sua graça, restaura,
lhes dar uma nova vida, Deus vai lhe dar um dom para trabalhar na sua obra. E nós não devemos jamais impedir, quem quer que seja. Quem somos nós, amados irmãos? Se lembra o que eu disse lá no início? A pessoa mais importante na igreja é a presença de Cristo no nosso meio. Mas se Cristo está presente concedendo dons à igreja, o que é que nós devemos fazer? Agradecer a Deus quando Deus colocar certas pessoas, certos irmãos, certas irmãs para trabalhar nas suas funções. Por isso que Paulo diz: procurem o dom, cada um de vocês, como Deus tem concedido a cada um de vós. E cada cristão sabe qual é a área que ele ou ela deva atuar na igreja. Os antigos diziam o seguinte: quem não trabalha, só dá trabalho. Não é? E isso é uma verdade. Por isso que muitas pessoas estão na igreja cheios de legalismo e nada acontece. Só fazem dar trabalho. Nem trabalham, estão impedindo o que querem trabalhar. E essas pessoas que não trabalham são as que são mais capacitadas só para criticar. É interessante. Deus, amados irmãos, não quer ninguém à toa na igreja. Todo cristão deve desenvolver o ministério que Deus tem concedido a cada um de nós. Vou fazer uma pergunta aqui. Você já sabe qual a sua área que Deus chamou para você exercer na igreja? Qual é a sua função na igreja? Ou você não sabe até hoje? Sabe por que muitos não sabem qual é a área que você vai trabalhar na igreja? Porque você nunca buscou Deus de todo o seu coração. Buscar-me-ei e me acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas quando nós buscamos ao Senhor, com sinceridade, com amor, e Deus está vendo a nossa intenção, que é sincera e que é verdadeira, Deus vai nos mostrar, Deus vai nos capacitar interiormente. Deus vai nos dar uma resposta. E o lado externo, a igreja vai ver em nós a área que nós devemos trabalhar. Deus tem 2 chamados para cada um de nós. Se chama o chamado interno e também o chamado externo. O que é o chamado interno? Deus coloca o desejo a mim servir na igreja, em alguma área na igreja, seja pastor, seja presbítero, seja diácono, seja na área da música, seja em qualquer área. Essa é a vocação que Deus colocou lá dentro de mim. Não tem quem tire. E qual é o chamado? Esse é o chamado interno. E qual é o chamado externo? Quando você passar a desenvolver, toda a igreja vai ver que você é apto para desenvolver aquela função. Existem 2 chamados, o interno e o externo. Porque quando Deus vocaciona, meu irmão, minha irmã, não tem quem impeça. Pois a palavra de Deus diz: agindo eu, quem impedirá? Quem é que vai impedir? Embora os legalistas impeçam, embora muitos não achem bom, mas Deus capacitando, Deus vai cumprir a boa obra que começou em nossas vidas. Todo cristão deve ter um ministério. Nós temos trabalhado na igreja. Qual é a sua função na igreja? Qual é o ministério que Deus lhe deu? Qual foi a vocação que Deus lhe deu? Responda para você mesmo e diante de Deus. E para os que são negligentes, que Deus tenha misericórdia de você e que você esteja desenvolvendo aquilo que Deus já lhe mostrou para a glória dele. Porque Paulo diz: servi não como para homens, mas como para o Senhor. Nós devemos servir na obra de Deus, amados, não para agradar a homens, mas temos que ter consciência de que o que eu estou fazendo, naquilo que Deus me capacitou, eu estou fazendo conforme a capacitação que Ele tem me dado. Eu não devo buscar imitar ninguém, fazer como alguém,
mas eu devo fazer aquilo em que Deus tem me capacitado na sua obra para fazer em prol do seu reino aqui na terra. Então faça, não espere a aprovação dos homens, espere naquele dia você receber do Senhor, sabe o que? Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Isso é o que nós devemos esperar quando nós trabalhamos na seara do Senhor. Amados irmãos, nós devemos também, em quarto lugar, já vou concluir, como igreja nós devemos desenvolver nesse ano de 2020, nós já vimos que devemos ser usados por Deus para levarmos a palavra de Deus, para que Deus esteja curando as pessoas. Devemos também estar estendendo as nossas mãos para aquele que Deus colocar no nosso caminho, para darmos uma ajuda, estamos colocando ele na presença de Deus. Devemos estar trabalhando naquilo que Deus nos capacitou na sua obra. Mas também, em último lugar, tem mais dois, mas não vai dar tempo. Agora, esse é outro texto, está lá em João capítulo 12, versículo 1. Que diz assim, João 12, versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Então a igreja também é um lugar de cura, é um lugar de estender a mão, é um lugar de trabalho, mas também é um lugar onde aqueles que morrem ou que estavam mortos foram ressuscitados. Aqui na mesa estava quem? Lázaro, aquele a quem Jesus o ressuscitara. Amados irmãos, eu fico imaginando essa passagem aqui. Você já pensou? 6 dias antes da Páscoa, Jesus ressuscita Lázaro, e antes da Páscoa se reúne na casa de Maria e Marta, lá em Betânia, e certamente estão fazendo ali um almoço, uma refeição, né? Estava na mesa quem? Lázaro, aquele a quem Jesus ressuscitara. E mesa fala de quê? Nos lembra o quê, amados irmãos? Comunhão. Ali estava Lázaro, ficou doente, morreu, foi sepultado, já estava necrosado, mas agora estava ali vivo, sentado na mesa e com alegria desfrutava daquele banquete. Eu fico imaginando, amados irmãos, tem certas passagens na Bíblia que você olha assim, você tem que se voltar para a cena como que você estivesse lá. Já imaginou? Você vê Lázaro morto lá, principalmente as irmãs. Viu ele ser sepultado, viu ele quando Jesus dá a ordem, né? Já fazia 3 dias, já cheira mal. E agora estava o que ali? Perfeitamente à mesa, se alimentando com Jesus, com suas irmãs e com os discípulos. Lázaro ali era um testemunho vivo, inquestionável, da intervenção soberana e sobrenatural do poder de Deus, que rompe todas as impossibilidades humanas. Ali estava Jesus, que foi o agente, e o objeto da ação de Deus, que fora Lázaro. Como o cego que um dia foi curado, ele disse: eu antes era cego e agora eu vejo. Lázaro poderia dizer: olha, eu estava morto e este aqui me ressuscitou. Já pensou, mas às vezes nós nos acostumamos
com a nossa religiosidade. E às vezes, amados irmãos, nós diminuímos muito a Jesus Cristo. Achamos que Jesus Cristo é uma coisinha, é mais do que o ser humano, um pouquinho mais. Mas, meus irmãos, por isso que eu sempre vou dizer, amados, a coisa mais importante na igreja é a presença de Jesus Cristo no meio dela. Porque Ele é maior do que tudo e todos. Ele é o Criador do céu e da terra. Ele tem todo o poder. Ele cura, Ele ressuscita, Ele salva quem quer. E nós devemos tudo isso a Jesus Cristo. Nós só estamos aqui, amados irmãos, porque nós podemos dizer também: eu estava morto e hoje eu vivo, Ele me ressuscitou. Estava morto nos meus delitos e pecados, e hoje eu estou vivo, aqui junto com os irmãos, cultuando a Ele, adorando a Ele, aprendendo da sua palavra. A igreja também é lugar daqueles que estavam mortos nos seus delitos e pecados e foram ressuscitados pelo poder de Jesus Cristo. O agente é Jesus Cristo, nós somos o objeto do seu poder sobre as nossas vidas. Jesus veio trazer vida, Jesus veio trazer vida eterna. Sua vida em nós deve fluir como os rios das águas vivas. Você sabia disso? O que é um rio de água viva, mas sempre está brotando o quê? Algo novo. Foi o que Jesus disse. Abra aí em João 7. Isso. João 7, versículo 38 e o 39. Veja o que é que Jesus diz. Não sou eu, viu? Quem crê em mim, como diz a Escritura, o que vai acontecer? Do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. O que é um rio de água viva? Sempre vai estar brotando algo novo. Isto disse ele com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, cristão, amados irmãos, nós somos um testemunho vivo, que estávamos mortos e agora estamos vivos. E isto deve fluir na minha e na sua vida diante de todas as pessoas. O que é que eu quero chegar com isso? Eu antes era um mentiroso, eu hoje só falo a verdade. Antes eu era um adúltero, não sou mais um adúltero. Eu era uma prostituta, um prostituto, eu hoje não sou mais uma prostituta nem um prostituto. Antes eu gostava de coisas indecentes, coisas imorais. Hoje eu não gosto mais porque eu estava morto naquela época e hoje eu estou vivo. Eu tenho que mostrar isso para o mundo. Não é só falar com a boca ou com os lábios que eu sou um cristão. Rios de água viva fluirão do seu interior. É algo novo que vai estar brotando dentro de nós, é coisa nova, é novidade de vida, como diz o apóstolo Paulo. Não está apegado aos velhos costumes, às velhas práticas e tantas outras coisas que fazíamos antes. Antes estávamos mortos nos nossos velhos pecados. Éramos pessoas insensíveis à palavra de Deus, mas hoje Deus nos fala fluentemente e nós entendemos. Antes não ouvíamos a palavra de Deus, mas hoje Deus nos dá a oportunidade para ouvir a sua vontade para as nossas vidas. Antes estávamos paralisados, gelados, nos corrompendo, mas até que um dia Jesus Cristo veio
e entrou na minha e na sua vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz: aqueles que não têm o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Nascemos de novo, agora estamos vivos, mortos sim, como diz Paulo lá em Romanos capítulo 6, mortos sim agora, só para o pecado, mas vivo para com Deus. Crucificado sim, para o mundo, mas vivo para Deus. Meus amados irmãos, eram estas verdades que eu quis compartilhar com a igreja nesta manhã. Que possamos, amados irmãos, estar clamando a Jesus Cristo neste ano de 2020. Que nós, como igreja local aqui, seja de forma coletiva, nos reunindo, seja de forma individual, como templo do Espírito Santo, sejamos, amados irmãos, ou estejamos levando cura para aqueles que estão necessitando. Vamos estender as mãos para aqueles que Deus colocar diante de nós. Seja um irmão na igreja, seja ele qual for. Vamos trabalhar em prol do reino de Deus. Para isso nós fomos chamados. E vamos dar um testemunho vivo que nós estamos mortos para este mundo, mas estamos vivos para a glória de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça. Vamos fazer como Deus disse a Abraão: sai da tua tenda, sai do teu comodismo, sai do teu lugar, se move, conta as estrelas do céu, e assim vai ser a tua posteridade na terra. Por isso que a Bíblia diz: maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Está lá na primeira carta de João, capítulo 2. Maior, amados irmãos, é aquele que está, sabe com quem? Com a igreja, com os remidos, com os nascidos de novo. Devemos estar mortos para o mundo. Esse mundo tem que estar crucificado para as nossas vidas. E devemos, com alegria, não adianta, amados irmãos, fazer gemendo, mas devemos fazer isso com alegria, nos colocando sempre nas mãos, debaixo da poderosa mão de Deus, como disse o apóstolo Pedro: humilhai-vos abaixo da potente e poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Temos que nos colocar debaixo da poderosa mão de Deus e fazermos a sua vontade. Então, amados, que Deus abençoe a todos, que os ensinos que nós ouvimos durante o ano de 2019, que os ensinos que nós vamos receber ainda em 2020, esta primeira escola bíblica dominical, que possa ser evidenciado na minha e na sua vida. Não apenas teoria, mas que, de fato e de verdade, possamos expressar com a nossa vida, com as nossas atitudes, com os nossos gestos e com aquilo, tudo que aprendemos acerca como Jesus caminhou assim nesse mundo. Porque nós fomos chamados para seguirmos as suas pisadas, como disse o apóstolo Pedro, lá na primeira carta de Pedro. Deus abençoe a todos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.